Vamos então falar um pouco a respeito da presença protestante, uma presença pequena, limitada, mas ainda assim significativa, a presença protestante no Brasil colonial. Nos séculos XVI e XVII, duas regiões do Brasil foram invadidas por nações europeias, a França e a Holanda. E muitos desses invasores eram protestantes, o que provocou forte reação dos portugueses numa época em que estava em pleno curso, a Contra-Reforma, ou seja, o esforço da Europa católica no sentido de deter e até mesmo suprimir o protestantismo. O esforço pela expulsão dos invasores fortaleceu a consciência nacional, mas ao mesmo tempo aumentou o isolamento do Brasil. Então essa foi uma característica importante do Brasil colonial, o seu grande isolamento em relação ao restante do mundo. Os primeiros desses invasores, entre os quais havia protestantes, foram os franceses na Baía de Guanabara, entre 1555 e 1567. Em dezembro de 1555, chegou à Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro, uma expedição comandada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon. Esse empreendimento contou com o apoio do almirante Gaspar de Coligny, um homem muito importante, muito poderoso na França, um homem que tinha livre acesso à corte real daquele país. Então, este Coligny, que era um simpatizante na época e futuro correligionário dos protestantes franceses. Mais tarde ele se tornaria um dos mais destacados representantes do protestantismo francês. Os protestantes franceses eram conhecidos à época como huguenotes. Inicialmente, este comandante que invadiu a Baía de Guanabara em 1555, Villegagnon, inicialmente ele se mostrou simpático à reforma. Ele chegou a escrever ao reformador João Calvino em Genebra, na Suíça, pedindo pastores e colonos evangélicos para a sua colônia, no Rio de Janeiro. E então uma segunda expedição chegou à região em 1557, em março de 1557, trazendo um pequeno grupo de huguenotes, de evangélicos franceses, liderados por dois pastores, Pierre Richier e Guillaume Chartier. Um integrante dessa comitiva era um jovem sapateiro e futuro pastor, Jean de Lery, que mais tarde escreveu um livro muito valioso a respeito desse experimento, História de uma Viagem à Terra do Brasil, publicado em Paris em 1578. Então, no dia 10 de março de 1557, uma data muito importante para os evangélicos brasileiros, 10 de março de 1557, esse grupo realizou o primeiro culto protestante da história do Brasil e das Américas. Não se tem conhecimento de nenhum outro culto evangélico realizado nas Américas antes desse. Mas o fato é que rapidamente surgiram divergências entre Villegagnon, o comandante da colônia, e os calvinistas, principalmente a respeito dos sacramentos, em especial o sacramento da Eucaristia, da Ceia do Senhor e outras questões. O pastor Chartier, um daqueles dois pastores, foi enviado de volta para a França e os colonos protestantes foram expulsos da pequena ilha onde a colônia estava localizada para o continente. E o navio, em que vários deles voltaram para a França, começou a apresentar problemas e 5 deles se ofereceram para retornar à terra. Jean de Bourdelle, Mathieu Verneil, Pierre Bourdon, André Lafon e Jacques Le Ballaire. Em resposta a uma série de perguntas apresentadas pelo comandante,
estes homens escreveram um belíssimo documento, a Confissão de Fé da Guanabara, de fevereiro de 1558. E diante dessas respostas, eles foram acusados de traição, de heresia, foram julgados, foram condenados à morte, e 3 deles foram executados por causa das suas convicções reformadas. André Lafon, o único alfaiate da colônia, teve a sua vida poupada, e Le Ballaire fugiu para São Vicente e, segundo consta, ficou encarcerado por vários anos em Salvador e, finalmente, foi levado ao Rio de Janeiro em 1567, sendo enforcado quando os últimos franceses foram expulsos pelos portugueses. Os calvinistas tiveram uma preocupação missionária em relação aos índios. Inclusive, isso tem sido destacado por vários autores, em artigos, em capítulos de livros. Esse pioneirismo dessas missões, ou dessa tentativa de missão protestante fora do continente europeu, por parte desses calvinistas na Baía de Guanabara. Mas eles pouco puderam fazer pelos indígenas. O Jean de Lery, em seu livro, expressou atitudes contraditórias que provavelmente eram típicas dos seus companheiros. Ou seja, embora interessado na situação espiritual dos indígenas, a relutância dos mesmos em aceitar a fé cristã o levou Lery a concluir que eles talvez estivessem entre os não eleitos. Mas, enfim, a França Antártica entrou para a história como a primeira tentativa de se estabelecer tanto uma igreja quanto um trabalho protestante na América Latina e, mais especificamente, no nosso Brasil.